Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Sejam bem-vindos nesse trabalho cujo título é Predição da atividade de extratos de eugênio uniflora frente a cepas de Cândida com auxílio de regressão multivariada em rede neural artificial, com a orientação do professor Luiz Alberto Lira Soares e com a orientação da professora Magda Rayane. Bom, sabemos que o Brasil possui uma grande diversidade de espécies vegetais que funcionam como uma alternativa para tratamento de diversas desordens biológicas. Estima-se que 75% a 80% da população faça uso dessas alternativas terapêuticas justamente por ter mais aceitabilidade cultural e menores efeitos colaterais. Uma das espécies importantes é a Eugênia uniflora, que é conhecida popularmente como pitangueira, como é possível observar na imagem ao lado. E essa espécie possui propriedades anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e diversas outras por conta de metabólitos secundários da sua constituição, conhecido como polifenóis. Por sua vez, o fungo do gênero Candida é ele que causa a candidíase em pessoas com a carência no sistema imunológico. Esse problema está associado com a incidência de infecções com elevada mortalidade decorrente da resistência aos antifúngicos devido à exacerbação de prescrições e uso indevido de medicações. Com destaque para azólicos, que são classes de antifúngicos do tipo fungistáticos de amplo espectro e também de equinocandinas, que são bloqueadoras da síntese de beta-glucanos na parede celular de fungos. Essa questão da resistência microbiana ela é uma preocupação mundial devido ao menor ritmo de desenvolvimento de novos antibióticos. E aí isso torna imprescindível a identificação de efeitos biológicos e a elucidação de substâncias de origem vegetais para o desenvolvimento de novos antibióticos. E aí as redes neurais elas aparecem como uma opção para a otimização de dados. Elas são modelos computacionais que vão funcionar fazendo o reconhecimento de padrões e assim a generalização de dados. Então, elas são divididas inicialmente pela camada de entrada, onde colocamos as informações, a camada intermediária e a camada de saída, que vai ter o resultado. As redes neurais elas existem em diversos tipos de arquiteturas que contam com algoritmos específicos de treinamento que vão passar pelas etapas de aprendizagem da rede, teste e validação. O objetivo desse trabalho, desse projeto, o objetivo geral é construir uma rede neural artificial de modo que ela consiga prever a capacidade antimicrobiana de folhas da espécie Eugênia uniflora contra alguns fungos do gênero Candida. Enquanto que os objetivos específicos estão listados e começa com coletar e caracterizar a matéria-prima vegetal da planta, obter os extratos brutos, estabelecer o perfil químico por cromatografia líquida de alta eficiência e espectroscopia UV-Vis, e aí avaliar as atividades antimicrobianas do extrato, identificar qual a melhor arquitetura que consiga prever os dados mais adequadamente e desenvolver a rede neural artificial preditiva. E como parte da metodologia, inicialmente temos a obtenção, o tratamento e a caracterização do material vegetal, que começa na coleta das folhas de Eugênia uniflora, que em seguida vai para a secagem em estufa de circulação de ar e moagem em moinho de facas. E aí a extração conta com o processo de turbólise, que conta com diferentes tipos de solventes, entre eles a água, etanol, propileno glicol, bem como as misturas binárias, água e etanol e propileno glicol e água e propileno glicol, e também a mistura terciária, que são os três juntos. A análise do teor de flavonoides totais e do teor de taninos totais foi realizada por espectrofotometria, enquanto que o teor de ácido gálico, ácido elágico e milicitrina foi feito por cromatografia líquida de alta eficiência, e são esses os marcadores da espécie. Em relação à atividade antimicrobiana, foi realizada através da determinação de concentração inibitória mínima, que é a menor concentração suficiente para que não exista a proliferação do micro-organismo, que no caso são os fungos que a gente está debatendo.
E então, as cepas que trabalhamos foram a de Candida albicans, Candida tropicalis, Parapsiloses, Glabrata e Cruzei. E para esse método de concentração inibitória mínima, foi feita uma microdiluição em caldo em placa de 96 poços, como é possível ver nessa imagem. Após a extração em turbólise, como eu havia falado, foi feita a rotaevaporação para que concentrasse os solventes, removendo os solventes, para que fosse possível fazer a liofilização e obter os extratos brutos das folhas de Eugênia uniflora. E aí, por fim, o desenvolvimento do modelo de rede neural artificial como componentes da camada de entrada, observamos e inserimos os teores de ácido gálico, elágico, milicitrina, conteúdo total de flavonoides e taninos. E aí, na camada de saída, os valores da concentração inibitória mínima, que é aquele valor que a gente quer prever, relacionado às 5 cepas de micro-organismos. A mineração de dados foi feita através da plataforma Weka, e 9 algoritmos foram testados para avaliar e comparar qual desempenho é melhor, qual consegue prever mais adequadamente a camada de saída. E foi utilizado também o método de validação cruzada, que é aquele de remodelagem, para ampliar as amostras e ter resultados estatisticamente mais significativos. E isso gerou 300 valores para cada cepa, abrangendo os 9 tipos de algoritmos. Em relação aos resultados de discussão, essa primeira tabela contém os teores calculados de taninos, flavonoides, ácido gálico, elágico e milicitrina. E na primeira coluna podemos ver os solventes que foram utilizados, os 7 tipos, e observamos, através da média dos valores que foram realizados em triplicata, que a mistura terciária, que constitui a água, o etanol e o propilenoglicol, que é a última linha, conseguiu extrair maior quantidade de polifenóis. Enquanto que a segunda tabela é sobre a concentração inibitória mínima calculada, vemos os 5 tipos de cepas de Cândida, em que, mais uma vez, na última coluna, a mistura terciária de propilenoglicol com água e etanol, ela apresentou os menores valores. Isso significa que as menores concentrações que já foram suficientes para não ter a proliferação do micro-organismo, que no caso seria o melhor resultado dos solventes. Nesse quadro, vemos as redes neurais artificiais para os 5 tipos de cepas, com os 9 tipos de classificadores. E aí o critério de desempenho é em relação ao coeficiente de correlação, que deve estar mais próximo de 1. E isso significaria que os valores feitos em experimentos são mais próximos, são mais iguais aos valores calculados pelo programa. E também o erro médio absoluto, que deve ser mais próximo de 0. Então, para Candida Cruzei, infelizmente, nenhum dos algoritmos foi suficiente para prever adequadamente a rede, isso por causa da quantidade de amostra, que deveria ser maior, mas as outras cepas, Parapsiloses, Tropicalis, Glabrata e Albicans, tiveram como algoritmo melhor o Random Tree, que conseguiu mais de 0,8 de coeficiente de correlação e o erro baixo. Para algumas cepas como a Tropicalis e a Glabrata, o Multilayer Perceptron também foi muito bom, com pouco erro e coeficiente de correlação superior a 0,7. E para Parapsiloses, Random Forest também foi interessante. Podemos concluir, então, que o uso dessas redes neurais artificiais ela consegue prever a atividade antimicrobiana dos extratos de Eugênia uniflora nessas 5 cepas de fungos que analisamos e conseguiu prever a concentração inibitória mínima, cujo critério de desempenho foi o menor erro possível e o maior coeficiente de correlação. Vimos que o regressor Random Tree ele é o mais apropriado, é o mais que consegue chegar próximo do valor ideal, geralmente superior a 0,8, mas que também outros algoritmos se destacam para alguns tipos de cepas. E esses resultados eles oferecem novas perspectivas, principalmente para as disciplinas de farmacognosia e microbiologia,
uma vez que otimizados poderiam ser aplicados a outros teores de polifenóis, ou seja, outros valores diferentes poderiam ser aplicados na camada de entrada sem recorrer a experimentos, o que otimizaria tempo e custo para prever o resultado antimicrobiano. E aqui eu gostaria de encerrar a apresentação agradecendo à Universidade Federal de Pernambuco e ao Laboratório de Farmacognosia, onde realizamos essas pesquisas, e ao financiamento dado pela FACEP, também ao CAPES e ao CNPq. Obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.